Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o professor Jorge. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E você já se imaginou transformar hora-aula em dividendos? Hoje convido a vocês para uma expedição pelo universo das ações, onde aprenderemos a analisá-las como um professor que avalia seus alunos, certo? Falaremos um pouco sobre as ações da Petrobras, do Banco do Brasil e o que é fundamental para analisar cada ação. Primeiro passo é a gente entender os relatórios como boletins escolares. Então toda empresa solta relatórios, solta diversos documentos de tempos em tempos que a gente consegue ter acesso lá pela B3 ou por algum site que você use para controlar a sua carteira. Então, o primeiro passo, vamos decifrar esses boletins das empresas, conhecido como relatórios financeiros. Assim como o professor avalia as notas e o comportamento de um aluno, entenderemos como uma saúde financeira e o desempenho de uma empresa refletem seu valor de mercado. Todo relatório que a gente abrir vai trazer diversas informações que vai ter uma necessidade de uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada e entender como o mercado reage a tal e tal ação, até para definir o valor e como essa volatilidade nos preços. E lembrem-se, pessoal, aqui a gente não está indicando nenhuma ação e vocês devem sempre pesquisar bastante antes de fazer uma compra. Não pode sair comprando na loucura. Então, assim que analisarem os boletins, então abrir o boletim, dá uma lida, compara com algumas coisas. Eu não vou trazer extremamente detalhado aqui, porque esse não é bem o foco do nosso canal, porque aqui é recomendado mais para especialistas, que daí destrincham isso. Nós vamos dar uma passagem. Estamos passando bem por cima. Então, o próximo passo é observar o mercado, né? Então, o mercado de ações em sua essência dinâmica, como um intervalo escolar, o mercado tem seus altos e baixos, momentos de calmaria e de euforia, certo? Vamos equipá-lo com binóculos para observar além. Então, entender como é que está esse mercado. Então, os relatórios dessa empresa saíram com números positivos ou com números negativos. Vamos comparar como é que o mercado já reagiu isso há tempos atrás. Então, em um outro relatório, no ano anterior, como que ele reagiu. Então, como é que está os investimentos nessa empresa? Então, vai ter relatório que vai trazer essas informações. E é isso que a gente precisa verificar. Aos poucos, à medida que você vai se aprofundando dentro do mercado financeiro, vocês irão começar a entender os seus rumores, certo? Como são as tendências de mercado e como elas se comportam, para vocês conseguirem entrar em uma brecha e ganhar um pouquinho mais de dinheiro nesse ponto. Lembrando que o que eu recomendo é a gente fazer uma carteira de ações para longo prazo, né? Eu não vou ensinar em nenhum momento fazer day trade, que é compra e venda de ação em curto prazo. A gente vai focar no longo prazo, para ter uma aposentadoria com essas ações. Então, eu sempre vou trazer conteúdos nesse estilo para vocês. E o último ponto a se analisar para valer é quais são os planos futuros dessa empresa, né? O que ela pretende no futuro, como que ela está reagindo. Então, vamos pensar assim, existem diversas ações que vocês podem comprar, ações que são focadas em pagar dividendos e ações que são focadas em crescimento. Principal diferença entre elas: ações e dividendos vão pagar um valor mensal, semestral, anual para vocês. Ações de crescimento não pagarão dividendos e vão reinvestir esse valor para aumentar patrimônio. O que acontece? Nesse caso aqui, as empresas elas vão começar a valer mais o preço por ação. Então você ganha em valor de mercado muitas vezes. Aqui você vai ganhar um preço mensal ou semestral lá, de tempos em tempos, que pode te auxiliar para fazer uma renda, para viver de renda, né, para ter uma renda extra ali caindo no teu bolso. O que é o melhor? A união dos dois mundos. Lembre-se, eu sempre falei para vocês que o melhor ponto é diversificar, porque a diversificação garante vários cenários. Então a gente pode deixar ali uns 15, 20% para essas ações de maior volatilidade, que são focadas em crescimento, para que se elas dispararem, show, se elas caírem, não tem problema, porque normalmente essas empresas estão mais em começo de mercado, né, em querer se capitalizar e ficar cada vez maiores. Empresas de dividendos já são empresas muito bem estabilizadas, já são empresas de
anos de mercado ou empresas estatais, que é o estilo Petrobras e Banco do Brasil. E agora falaremos um pouco da governança corporativa e a liquidez. Então, fundamentais para qualquer empresa que aspire à excelência. Imagine a governança como um conjunto de regras da escola, garantindo que todos joguem limpo e com equidade. Uma empresa com uma governança sólida é uma sala de aula onde todos têm voz e são responsáveis por seus atos, refletindo em um ambiente propício à aprendizagem e ao crescimento. E quando falamos de liquidez, pense na facilidade com que você pode trocar seu lanche na cantina. Quanto mais desejado é seu lanche, mais fácil é trocá-lo. No mundo das ações, isso significa que você pode vender a participação rapidamente e sem perder o seu valor. Então, sobre liquidez, a gente já comentou aqui, lá na questão da reserva de emergência, é o quanto tempo você consegue vender as suas ações. Então, eu recomendo sempre ações que tenham um grande mercado para compra e venda, né, que elas sejam negociadas bastante dentro de um dia ou de uma semana, para que quando você precisar vender, seja de fácil liquidez. Então, você consiga vender sem perder dinheiro, sem ter que baixar muito o valor da ação, rapidamente. Certo? Agora vamos conversar um pouquinho mais, vamos fazer um comparativo aqui entre uma ação do Banco do Brasil, uma aula no 6º ano e uma ação da Petrobras. Examinando mais de perto as ações da Petrobras e do Banco do Brasil e refletindo sobre o investimento em educação através do nosso dia a dia em sala de aula. Então, imagine o desgaste de uma jornada de um professor comparado à volatilidade de algumas ações, né, que elas apresentam no mercado. Assim como o dia cheio de desafios, em sala de aula pode testar nossa paciência e nossa resistência, o mercado de ações testa nossa tolerância ao risco e a capacidade de permanecer calmo diante das situações. Lembrando que dentro do mercado financeiro, o emocional é muito importante, tá, pessoal? Por isso que eu falo que a gente vai investir em longo prazo, por quê? Porque eu sou ansioso, então eu não posso negociar no day trade. É contra mim, o meu emocional. O meu emocional, ele atrapalha bastante nessa questão. Então, sempre que eu vou trabalhar com o emocional, com essas coisas, eu prefiro longo prazo, porque eu sei que não importa se vai subir ou vai descer o valor dessa ação dentro desse mês, o meu plano é daqui 30 anos. Daqui 30 anos, obviamente, as empresas que eu estou escolhendo, elas irão crescer. Vamos pegar o valor aproximado da Petrobras de 35 e do Banco do Brasil a 55 por ação. E pensar numa hora-aula lá no 6º ano, insuportável, a R$30. Então, o retorno que essas ações nos darão é similar à satisfação de ver um aluno aprendendo e entendendo um conceito difícil. Por quê? Porque foi um dinheiro que a gente sofreu, né? 2, 3 aulas ali para conseguir pagar, às vezes, para comprar uma ação e ver essa ação aumentando o seu valor e pagando dividendos. É como quando você consegue ensinar um conteúdo bem difícil, no meu caso, um conteúdo lá de matemática, né, uma báscara da vida, que é o terror dos alunos, e ele entendendo, e ele aprendendo. Isso que dá uma grande diferença e que dá uma motivada para a gente continuar. Então, continuando, a Petrobras é conhecida por sua relevância no setor de energia e potencial de valorização, enquanto o Banco do Brasil é uma instituição financeira sólida, né, um banco, o primeiro banco literal do Brasil. Então vamos pensar aqui no desgaste emocional físico de ensinar, especialmente em tempos desafiadores como nós estamos. Esse investimento pessoal, embora intenso, traz retornos imensuráveis, não apenas em gratidão e crescimento pessoal, mas idealmente em uma sociedade mais educada e consciente. Então, quando nós educamos para que faça valer a pena, não só para o dinheiro cair na conta, né? Não é só ensinar só para ter a conta, mas que o ato de ensinar seja realmente uma força motriz ali, a gente pode pensar analogamente que investir em ações existe um comprometimento, uma disposição para enfrentar altos e baixos, mas com a perspectiva de que no longo prazo haverá um retorno significativo, que é como a gente ensina. No longo prazo, nossos ensinamentos vão transformar a pessoa, né, o aluno, em um cidadão. E esse cidadão tomará escolhas da própria vida. Então, quanto mais conteúdos ele tiver, mais opções ele vai ter de vida e mais opções ele vai ter de fazer a escolha certa. Nas ações também, quanto mais o tempo passa, faz com que esse comprometimento nos ajude a melhorar a aceitação de altos e baixos e ter o retorno significativo e esperado lá no final. Então, ao comparar o valor de uma hora-aula com o investimento da Petrobras ou do Banco do Brasil, não estamos apenas medindo custos e benefícios financeiros, mas ponderando diferentes formas de contribuição para o futuro.
seja através de uma educação direta ensinando os nossos alunos, ou pelo potencial de crescimento econômico que é representado pelas essas ações. Porque indiferente, por mais que aqui vai dar o retorno financeiro, palpável, tangível para nós, quando nós ensinamos um aluno com qualidade e realmente passamos um conteúdo que ele possa absorver na sua vida, nós estamos transformando também a sociedade para uma sociedade mais igualitária e de melhores condições, né? Que esse aluno aprenda mais e possa aplicar isso na sua vida no dia a dia. Agora que a gente desvendou os segredos da governança e liquidez como verdadeiros detetives do conhecimento, convido vocês a se inscreverem, compartilharem e ativarem o sininho. Continuaremos aqui no nosso canal com vários outros vídeos, né? Segunda-feira agora saiu um vídeo sobre a nossa carteira pública que iremos construir juntos. Assistam lá, onde a gente ensina diretamente dentro do aplicativo do Nubank, que é um dos bancos digitais que o pessoal mais usa. Chegamos ao fim da nossa aula. Hoje não apenas aprofundando nosso entendimento em ações, como analisar alguns índices. Nos próximos vídeos eu vou trazer alguns índices dentro de alguns sites, estilo Status Invests, e mostrar para vocês quais índices, quais pontos a gente deve analisar ali, né? Trazendo também tanto para fundo de investimento quanto ações, esses vídeos detalhados, pegando uma ação e destrinchando ela. Continue cultivando a curiosidade, continue esse amor pela educação, ensinando seus alunos com carinho e fazendo com que esse ensino tenha significado para ele, que ele possa realmente entender o que está fazendo. Não só copiando um texto ou memorizando algo, que ele veja valor. Porque como você compra uma ação pelo valor que essa empresa gera no mundo, você como professor também tem que fazer com que o aluno compre o seu conteúdo pelo valor que você gera para ele. Ser só um replicador de conteúdo ou um dador de aula não é ser professor. Então, tchau, tchau, um grande abraço e vamos com tudo.